boa noite pessoal que nos acompanha. Está no ar mais um programa do nosso Contraponto Podcast e dando sequência aos nossos episódios com os representantes, os nossos candidatos à eleição da OAB, a nossa subseção, nossa querida subseção. Hoje, como sempre, ao meu lado, o Dr. Glaidemir Rezende, sempre me acompanhando aqui nos nossos programas, nos nossos episódios, e um convidado mais especial. Eu já inicio falando que tenho muito carinho por Vossa Excelência. Eu que pude aprender muito com o doutor. Nem falei o seu nome ainda, mas o pessoal de casa está querendo adivinhar, porque até agora só está aparecendo a minha cara na tela. Daqui a pouco o nosso representante vai aparecer. Primeiro, os elogios. Que tive a oportunidade de estudar, de aprender muito com o doutor, aquele que foi meu professor e orientador na faculdade, né, do nosso temível TCC. Então, eu tenho a honra aqui, o prazer de anunciar o Dr. Cristiano Fagundes, nosso representante da Chapa 12. Antes de passar a bola para o doutor, que o currículo é extenso, quando ele começar a falar, você espera, se prepara, porque vai vir ali uma listagem de capacidade profissional, né, de histórico profissional. Então, doutor, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Doutor Glaidemir Rezende, se apresente, por favor. O pessoal de casa quer ouvir a sua palavra. Salve, salve, pessoal. Estamos aí para mais um dia no nosso programa. E dando continuidade, como o doutor Rafael falou muito bem aí, nós estamos entrevistando os futuros presidentes da OAB, né? Aquelas pessoas que estão concorrendo para ser os nossos representantes legais dentro de uma categoria que é extremamente importante para toda uma sociedade, né? Eu costumo dizer que nós somos a frente de combate de uma sociedade que está oprimida, e ter uma associação e ter um grupo forte fortalece ainda mais a sociedade. A gente já sabe desde os inícios das primeiras páginas do direito que sem ser advogado, a gente não tem uma democracia constante. A justiça não acontece. Diante de tanta importância que a gente está vendo hoje em dia, a gente, nesse momento de eleição, onde a gente tem 3 candidatos, né, fortes candidatos, a gente está trazendo aí para apreciação, para análise, para um bate-papo, né, o doutor Cristiano Fagundes, que é uma pessoa que já tem 21 anos dentro da advocacia, como professor também já tem 20 anos também, escritor de livros, né? Então é uma pessoa que, além de ser advogado, ele é a base da formação acadêmica dos profissionais que estão aí hoje. Então, com muito orgulho, com muito prazer, doutor Cristiano, seja bem-vindo. Fala um pouco da sua trajetória de vida, da sua pessoa. Deixa o pessoal de casa, se é que alguém não conhece, né, vai conhecer agora. Vai conhecer agora. Boa noite. Quero agradecer o convite muito especial, porque sou seguidor, acompanho, né, o trabalho que vocês fazem no YouTube. E eu estou aqui muito feliz. O Rafael foi um brilhante aluno. Ué? E hoje a gente vê o profissional que ele está é. só retribuindo os elogios, só retribuindo. São verdadeiros. E prazer estar aqui com outro colega, com o Dr. Glaidemir, que é militante e que já fez uma fala inicial perfeita. A advocacia, ela é fundamental para que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais justo, mais igual. E é isso, meu amigo. São 22 anos já de advocacia, magistério superior, já estamos aí com 20 anos, 24 livros publicados na área do direito do trabalho, na área civil, porque eu também eu milito muito no civil, faço muito vara de família, só não faço criminal. Criminal, acho que eu tenho um processo em andamento lá na comarca de São Francisco, mas a área de atuação é essa, a minha área trabalhista, faço muito família, faço civil, então são 21 anos de advocacia, e o que me dá muito prazer. Nunca tive dúvida quanto à profissão. Você lembra, sabe como que é aquele aluno que no primeiro dia de aula o professor pergunta: o que você quer ser? Alguns falavam concurso público. Sim. Eu já quero advogar. Pela referência que eu tive em casa, minha tia era advogada, a doutora Conceição Fagundes, foi uma advogada que me inspirou muito.
E eu achava, vendo minha tia trabalhando, fazendo petição. Aí, com 10, 12 anos, eu já comecei e gostava de escrever e de ler. Então, foi um caminho muito natural, Rafael. Mas registrar o quanto é prazeroso estar aqui conversando com esses dois colegas de profissão. Isso já traz para mim uma informação importante, que para mim eu pensava que você atuava apenas na área trabalhista. Não, você também faz direito de família, direito civil. Muito também. juizado. Eu tenho colegas, amigos de juizado daquela época de pautinha, mas muita advocacia. Eu me lembro da época que convolava. A gente ia para audiência de instrução, de conciliação, não havendo acordo, Rafael. Já ficava lá mesmo. Já ficava no fórum. A gente ficava o dia inteiro. Eu sou da época, eu fiz muita audiência quando era ainda onde orquestrando a vida. O juizado funcionava ali. A saudosa Maria Tereza Guzmão, fiz muita audiência do juizado. Hoje tudo eletrônico. Então, se bem que a trabalhista, a gente está fazendo as audiências remotas. Já na estadual, a gente vê mais os colegas. Sim. Porque as audiências estão ainda acontecendo de forma presencial. Então, meu amigo, advogo na área trabalhista, mas faço muito também essas áreas aí. Muito Isso. família, consumidor e a parte civil. O doutor, pela fala, a gente já percebe, pelo currículo também, uns anos de experiência, né? A vasta experiência que o doutor tem com direito, sobretudo militando na advocacia. Eu também fui um desses alunos que desde o início, meu pé já estava na advocacia, não queria saber de concurso, também fui um desses alunos que, um dos poucos que levantaram a mão quando os professores perguntam nos primeiros dias de aula. Mas tentei puxar para o trabalho. Tentei Puxar para o direito do trabalho, mas ele me dizia, Cristiano, o que está correndo aqui na veia não é o direito. O coração no início já tinha dono, já Já tinha a matéria. Verdade. O pessoal até brinca na faculdade, né? Criminal é melhor que civil, criminal é melhor que trabalhista. Enfim, eu era desse time. Tem. Agora eles colocam camisa. Trabalho é menor que civil. Aí de acordo com a semana da prova, sabe? Se a prova hoje trabalho é melhor do que civil. Tem que puxar o professor. Isso é muito bacana. Sim, doutor. E nessa sua vasta experiência, longos anos, sei que o doutor já teve uma certa... Já esteve muito próximo da OAB, né? Vou pedir para o doutor contar um pouco dessa sua experiência. E mais do que isso, de 20 anos que o senhor tem como advogado, o senhor percebe alguma diferença na OAB de 20 anos atrás para o período atual? Você vê se a representatividade ela melhorou, piorou, o advogado ela se mostra mais contente ou menos contente com a OAB? O senhor poderia nos explicar? Excelente pergunta. Então, já participo ativamente da OAB há muito tempo. Já fui vice-presidente, um período muito complicado, porque a gente fez um primeiro ano de gestão super bacana, atuante. Fizemos uma festa bonita no mês da advocacia, muitos eventos de atualização. No segundo ano, meu amigo, veio a pandemia. Veio a pandemia, que no início a gente achava que seriam 15 dias, e foi o ano de 2020 inteiro. E 2021 a coisa só começou mesmo a ser liberada, acho que ali em agosto. Tava tudo, só podia abrir supermercado, farmácia. Tivemos muitos funcionários da OAB com Covid que ficaram internados. Então foi assim, um momento muito difícil, mas na nossa gestão, diante da adversidade, nós implementamos. E hoje as audiências podem ser feitas de forma remota lá na casa. O funcionário Edmar ficou à frente e ali foi um processo tranquilo para a gente trabalhar com audiência remota. A primeira audiência trabalhista foi feita com a gente. Eu fiz uma parceria com a Vara do Trabalho e aí os advogados mandavam o e-mail para mim, né, direto, e eu mandava para a secretaria da Vara. E o magistrado, acho que foi o doutor Cláudio Vitor. Aí, aquele embrião, a gente fazendo a primeira audiência naquele período da pandemia. Está registrado lá na OAB, tem um mural. E aí, Rafael, o que eu percebo? Isso que me motiva muito a vir à presidência. Eu entendo, Glaidmir, que a gente precisa aproximar a ordem dos advogados. Há um distanciamento muito grande. E agora, nessa época de campanha, né, que a gente está visitando os escritórios, graças a Deus, a gente está com uma agenda assim, bem apertada, muitos eventos, muitos escritórios, e eu percebo que houve um distanciamento. Agora é um cenário de normalidade, graças a Deus, mas os colegas não são lembrados, eles não são convidados, reclamam muito que é um grupo pequeno que fica ali atuando, que não há espaço para outros colegas.
E aí a gente quer mudar tudo isso. A gente tem que reclamar quando o advogado não é bem atendido lá fora. Precisamos buscar o respeito para a nossa categoria, mas tem de ter o respeito dentro de casa. Tem de começar aqui, tem que ter acolhimento, tem que ouvir, tem de ser uma gestão voltada para os colegas. E aí uma das propostas, todas as propostas, meu amigo, elas já estão no Instagram da nossa chapa. E uma delas é uma ouvidoria, Rafael, ativa, direto comigo. Está lá como proposta e nós vamos colocar isso. Um café da manhã com o presidente, porque eu quero trazer os colegas de novo para a nossa casa. Eu não quero que essa fala, a casa é nossa, seja só no aspecto de verbal. A gente precisa materializar isso. Quero resgatar esse sentimento que ali é a nossa casa, que não é só uma casa para pagamento de anuidade. Tem muita gente talentosa precisando de espaço. Vamos convidar juízes para palestra? Bacana, sem problema nenhum. Mas é a nossa casa. Quem precisa ser convidado para dar palestra, para estar em evidência, é o advogado. Eu coordeno uma pós-graduação. E há 20, será quantos anos, mas se vocês olharem o corpo docente da minha pós-graduação, da que eu coordeno, são advogados. Mais de 80% de colegas da advocacia. E tem juízes, porque até tem de ter essa análise também, como tem que ser multidisciplinar, mas sempre prestigiei a advocacia. Nos meus livros, quando são publicados com coletâneas, os advogados publicam. Todos os livros que eu fiz de coletânea, os colegas, doutora Leilza e vários outros colegas publicando com a gente, a Ilza, sempre convidei. E isso me dá prazer, porque a gente precisa respeitar os nossos pares, os nossos colegas. E vai ser uma gestão histórica. Muito bom. Você tocou num ponto muito sensível para mim, né? Eu sempre discordei muito da questão de ter delegado de polícia, muito promotor, muito juiz palestrando na casa do advogado. Até mesmo porque que eu acho que a gente precisa valorizar e capacitar ainda mais o advogado no seu instrumento de trabalho. Essa é uma coisa que intimamente eu sempre achei. Eu não vou sentar para ver uma palestra de uma delegada se eu estudo o tempo inteiro e por muitas vezes eu entendo saber mais do que ela. Então, eu acho que a casa do advogado é para advogado. Raramente você vai ter a presença de um juiz lá, porque o que mais tem, principalmente em Campos hoje, são dezenas e milhares de decisões sendo reformadas de todos os tipos. E a gente vê muitas vezes o juiz fala uma coisa numa palestra, mas dentro da audiência, dentro do processo dele, está fazendo outro totalmente diferente. Então, a gente tem que saber valorizar o advogado nesse tempo. Você foi muito bem nessa sua primeira fala e te parabenizo por essa colocação, é muito importante. Mas, não só isso, a gente também tem que ver aqui, o doutor Felipe Stefan é uma pessoa que tem um grande apreço. Gosto muito dele, assim, pessoalmente, tudo. Ele fez um bom trabalho estrutural. Recentemente, por exemplo, ele inaugurou agora no centro de Campos, ali, mais uma sede da OAB para atendimento do advogado. Não sei se o senhor teve oportunidade de verificar, de analisar. Como é que o senhor vê esse tipo de investimentos da advocacia hoje? Perfeito. Então é isso, voltando ao tema anterior, quero estabelecer um diálogo com os juízes logo no começo. Porque a gente tem um problema grave, crônico, que é essa questão do mandado de pagamento. Eu sofro com isso no juizado. A demora para sair um mandado de pagamento, aí você faz balcão virtual, mas está demorando muito. Outra coisa que eu vejo, Rafael, na minha advocacia, no meu escritório, a gente percebe a demora que está para uma sentença lá no juizado. A gente está quase 6 meses, os colegas também reclamando isso. Então, vamos dialogar com o juizado, convidar esporadicamente para uma palestra, mas priorizar. O que eu quero registrar é que a prioridade tem que ser para a categoria. Sim, a prioridade. A nossa casa. A prioridade é que seja. Não é anular. Não é mas anular, não, porque o convívio a gente quer esse diálogo. Quero conversar com eles no início da gestão, com o pessoal da Justiça Estadual, com os magistrados trabalhistas, da Federal.
para ver o que a gente também pode contribuir. Vamos ao tribunal, se a questão é essa, vamos chamar o AB do Rio para perto. Não é só para festa, não. Vamos chamar, expor para o AB Rio o que está ocorrendo, vamos pedir apoio, vamos juntar as subseções. Eu já falei com o presidente da OAB de São Fidélis, com o doutor Gleison Gil, que até fez a nossa porra de trabalho. Está faltando união. E aí, quando você me fala dessa questão, eu fui visitar. Eu estive na nova casa. Eu fiquei decepcionado com algumas questões, porque são 3 anos de mandato. E uma obra sendo inaugurada às vésperas de uma eleição. Então já está tudo dito. Né? A obra sendo inaugurada às vésperas de uma eleição. Eu até quando fui lá para conhecer, é porque vários colegas estavam me dizendo sobre a acessibilidade. Ah, Cristiano, não consegui subir. Porque é muita escada para a gente chegar lá. Então não tem acessibilidade. Com relação também a essa obra, eu fiz um mestrado, Rafael, recentemente, 2 anos, em gestão. Eu sou mestre em gestão e planejamento, aprendi muito. Doutor Vladimir, o senhor foi convidado, Rafael, você foi convidado para uma reunião para saber a real necessidade que a gente tem? O que seria, o que era mais necessário hoje de infraestrutura? O que a advocacia está precisando mais? Então, isso é um erro grosseiro. Antes de sair fazendo isso aqui, porque se teve, eu não fui convidado, meus colegas de escritório não foram para essa reunião, não foram convidados, e todos os colegas que eu estou perguntando. Então, acho que a gestão, quando ela é bem feita, se é para a classe, vamos chamar a classe. Tem que ser mais participativa. Mais participativa. E a gente, como advogado trabalhista, está muito acostumado a fazer convenções, negociações coletivas. E é um erro grosseiro. O que adianta a gente, como advogado, criticar? Foi feita uma lei, mas os atores envolvidos não foram convidados, a sociedade não foi convidada. Os sindicatos não foram convidados para participar da lei da reforma trabalhista, foi tudo feito assim, correndo. A categoria foi ouvida? Chamaram os colegas? Isso é erro de gestão. Eu tenho que advogar para uma categoria. Se eu estou advogando para uma categoria, se eu estou trabalhando à frente de uma casa, eu tenho que ouvir essa classe. Eu tenho que ouvir essa categoria, convidá-los, fazer reunião, saber qual é a necessidade mais urgente e investir nisso. Então, é uma ponderação que eu faço. Né? Acho bacana, porque eu acho que o dinheiro da nossa anuidade tem que ser voltado para a advocacia, não é para festa. A festa a gente faz mais dentro do que é possível. A minha campanha é uma campanha super modesta, é café da tarde, é lanchinho, e os colegas vêm. Os colegas estão me ajudando, um leva uma coisa, outro leva outra. Mas a realidade hoje, a gente sabe como é que está difícil a advocacia. E você fazendo festas assim, isso é incompatível, isso é contraditório com o cenário que a gente está vendo, com os colegas reclamando que está difícil, porque está demorando sair o mandado de pagamento. Então, a sua análise é perfeita. Eu acho que não foi ouvida a classe para saber dos colegas qual era a real necessidade, o que era mais urgente. É essa obra lá? Os colegas foram ouvidos? Não foram. Pelo menos eu também não fui. Não agora, e todo mundo que eu perguntei. Eu até, entre conversando com as pessoas lá do fórum, lá, né? Por eu atuar muito na área criminal. Sim, eu te vejo direto lá. Então, Seus júris, eu já fui para assistir júri seu. Obrigado. Eu estava fazendo uma audiência e aí vi que o colega, foi numa terça-feira. Sim. Aí eu vi lá, vou. Até porque tinha um aluno meu que era seu estagiário, não sei se ainda é, ele falou, não, vai ter júri. Eu falei, meu amigo, quando acabar a minha audiência eu vou lá. Fui lá para prestigiar, para assistir ao júri do colega. Então eu vejo, por exemplo, assim, Campos, maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem lá em Guarulhos um grupo muito forte de advogados que moram daquele lado de lá. Sim. A gente tem 2 presídios do lado de lá, tem uma delegacia do lado de lá. Então, entre as nossas conversas, a gente falou assim, qual seria o ideal? Ao invés de ter uma sede ali no centro, entendeu? Porque a gente também tem um posto avançado lá no Justiça do Trabalho. Um apoio. Justiça Federal ali, lá na Praça na Salvador. Por que não levou uma sede do OAB para Guarulhos? Um suporte. Um suporte lá em Guarulhos. Olha que bacana. Tá vendo como então, que é importante, quer dizer, Rafael? mas de repente a minha visão esteja equivocada, mas foi uma coisa que surgiu que eu falei, gente, olha só, seria um ponto interessante, né?
Quantos advogados, por exemplo, infelizmente hoje, você deve saber muito bem, a gente está vendo advogado, que é advogado e Uber, advogado e vendedor de imóveis, advogado e as mais diversas profissões aliadas à advocacia, porque ela não está conseguindo se autossustentar. A morosidade do judiciário Também. faz com que contribui para isso. Então, né? A se gente você precisa... conseguir, né, fazer um posto avançado do outro lado da cidade, seria interessante. De repente, seria uma coisa interessante a se pensar. Agora, outro ponto também que a gente sempre analisa em relação a isso daí, o advogado precisa aprender a ser empreendedor. Empreendedorismo. O advogado nem sempre sabe como ele vai alcançar o cliente e como ele vai vender o produto dele. Né? A questão do marketing hoje é necessária. Esse é um dos maiores desafios da advocacia, né? Nós colocamos uma proposta dessa, Rafael. Em relação trabalhar, conhecer, porque aí faz... Porque qual é a minha preocupação? Para o colega ter uma orientação para não infringir também a questão do código nosso de ética, que é uma coisa que preocupa. Então, você, pela experiência, né, bateu em um ponto que é verdadeiro. Sim. Né? Hoje em dia a gente vê que a nossa classe, infelizmente, tem esse certo empobrecimento do advogado, né? Hoje, como o doutor bem disse, muitos colegas têm que socorrer ali a buscar ajuda em uma segunda profissão para poder complementar essa renda. Eu acredito que, com todo respeito, o trabalho de Uber é uma profissão muito respeitosa, mas a pessoa que faz o diploma, tira o seu diploma, 5 anos passa na OAB, ele quer viver da advocacia. Ele não quer ter que viver de Uber. Estou usando a questão do Uber como exemplo porque é o que a gente vê no nosso dia a dia. Não, e alguns abandonando, literalmente. E falta de apoio. A inadimplência. Então, esse apoio. Falta de apoio ao novo advogado. É muito alta. Isso é imperdoável, não ter esse acolhimento, o colega que é novo. Né? E, Rafael, mais uma vez, você foi muito feliz nessa questão. E a gente fica apavorado com honorários sucumbenciais e desrespeitosos que são fixados. Tem de ter um trabalho voltado para isso, né? Porque a gente percebe que são decisões ridículas, fixando honorários com processo de complexidade, com processo que se arrastou por anos e anos. Então não tem uma valorização, tem que ter uma participação, tem que intervir nisso daí, tem que buscar mais respeito nessa questão também. Né? Então você tocou num assunto que está relacionado a essa questão da dificuldade para quem está começando, que vai pagar aluguel e etc, internet, tudo aquilo, tem que investir, porque a lei está mudando toda hora, então tem de ter atualização. Olha, se eu não estiver enganado, quando eu estive lá em 2007, também atuando na OAB, a gente coordenou um curso, meu primeiro curso de pós-graduação, nós temos 20 turmas, mas o primeiro foi feito lá. Eu coordenando a pós de trabalho. E agora a gente quer buscar um mestrado, ver se a gente consegue um mestrado de forma gratuita para qualificar os colegas. É uma coisa que a ESA tem que participar, dialogar com o Rio, né? Então, eu acho que precisa disso. A gente está em 2024, não dá mais. A nossa OAB está parada. Eu não vi um grande congresso. Eu não vejo problema algum, Rafael, a gente sair de Campos para ir a um congresso lá no Rio, em qualquer outra cidade, qualquer outro. Mas em Campos, com todo esse suporte, com excelentes universidades, com grandes profissionais, por que não teve um grande congresso de direito previdenciário? As questões penais que estão ocorrendo, nós tivemos reforma na Previdência. Cadê o grande congresso? Tem assuntos que precisam ser discutidos. A questão do direito, né, das pessoas, por exemplo, que têm autismo. Como é que fica a questão da trabalhadora que tem um filho que precisa, né? Então não teve um congresso, não teve. Então é o que eu sinto falta. Por exemplo, eu e o doutor Rafael, nós estamos indo para São Paulo agora, né? Quarta-feira. Nós estamos indo para São Paulo quarta-feira para fazer congresso da área, da especialidade da questão do júri, com algumas mudanças. Então, quer dizer, a gente
E é a segunda vez esse ano ou foi ano passado? Foi ano passado, foi ano passado e agora esse porque ano eu fui tô depois, retornando. você foi sem mim. Eu fui sozinho. Você foi sem mim. Foi, né? Me abandonou. Eu te abandonei. Tá vendo? Então, o que acontece? A gente realmente, isso é um ponto muito Sim. bom que você está trazendo. Verdade. A gente tem se deslocado muito para beber Pois água é, em outro outro lugar. lugar. E podemos porque ter a isso fonte aqui. tá seca. E vendo advogados, que talentosos sim, mas talento que a gente também tem na nossa cidade, aqui. tendo que ver outros advogados assumir o palanque. É. Assumir ali as luzes do palco, porque nós não temos É espaço o que na nossa não cidade. ocorre com meus cursos. E os advogados daqui hoje, por falta de capacitação, trazendo advogados de fora Sim. para dar apoio a eles aqui, porque eles não têm condição. É. Aí vai fazer palestra, hoje vai ter palestra com um colega fulano de tal de São Paulo. Excelente. Não quero ser bairrista, não. Mas nós temos profissionais aqui altamente qualificados para proferir essa palestra para os colegas. Sim. Por que não prestigiar quem está aqui? A nossa subseção é para Campos, São João da Barra, São Francisco, Italva, Cardoso. E esses colegas, quando é que esses colegas tiveram a oportunidade lá em Italva, em Cardoso, São Francisco, São João da Barra? É só em ano de eleição? Aí quando chega o mês do advogado, vai lá fazer o cafezinho, não sei o quê? Não! E bom que isso vai ficar gravado. Os colegas também de São João da Barra, São Francisco, Cardoso e Italva perceberão uma atuação participativa, unida, eles terão vozes. Entendeu? Então tem que ser isso mesmo. Agora você vai para São Paulo para fazer um curso desse, isso é um investimento Altíssimo. Sim, claro. altíssimo. Altíssimo. E nós não temos. Eu sinto falta de um grande congresso aqui na nossa cidade, Isso, é. com os temas, vamos fazer das ciências criminais, vamos fazer de trabalho. Teve um monte, Glaidemir, de decisão no Supremo recentemente com questão trabalhista. O que foi feito em 3 anos voltado para o público do direito do trabalho? Falem para mim 3 só, não quero 10 não. Vou falar 3 para não dizer que eu queria um. Uma palestra, uma jornada de direito do trabalho. Não teve. Aí os colegas que militam, eu posso ir lá assistir, Cristiano, que eu estou precisando de execução para me atualizar. Vai lá assistir, vai como convidado, abrindo a porta para poder ir, porque o colega quer. Nós tivemos várias, como eu disse, decisões do Supremo com repercussão trabalhista. Nada foi feito aqui para atualizar os colegas. Precisamos de mudança. É preciso que o dinheiro da nossa anuidade volte para a gente. Com cursos, com eventos, com reciclagem, investir na nossa casa, colocar umas cadeiras melhores para os nossos colegas que vão fazer uso da sala. É muita coisa, Glaidemir, que a gente está precisando implementar. Mas não pode ficar nesse cenário de abandono. A gente precisa mudar isso. A gente tocando nesse assunto, nessa parte acadêmica, e o doutor, mais do que ninguém aqui, vai ter vasta experiência para falar sobre isso, mas existe uma certa crítica no nosso senso comum. Eu digo para a área do direito porque nós somos advogados, mas em modo de acadêmico geral, né, para qualquer outro curso. Claro que trazendo aqui para dentro da nossa especialidade. Em que há essa crítica, em que relatam que as faculdades, as universidades, elas não preparam o aluno para a advocacia, certo? O doutor que convive, que é professor, que diariamente está dentro de uma universidade, o que o senhor sente sobre isso? Você acha que o ensino, ele capacita o aluno para a advocacia? Se Ou não precisa faz, melhorar, o que precisa melhorar para precisa isso? ficar mais próximo da faculdade? Como é que... Olha só, eu vi, por exemplo, e nesses 3 anos, cadê a atuação mesmo dentro da OAB, dentro das universidades? Não vi. De chamar para perto, fazer evento lá dentro. Mas não é fazer uma coisinha, uma palestrinha de 2 horas, não. Eu não vi o envolvimento. E para eu responder isso, eu percebo o seguinte, como eu fico com as cadeiras de trabalho e de processo civil, porque eu sou professor de processo civil também em uma instituição onde eu dou trabalho. E o que eu percebo? Precisa ter esse engajamento, né? O currículo que é estabelecido, a prova da OAB, ela já está tendo mudança que é importante, porque agora colocou direito previdenciário. Então, é uma forma, porque vários cursos não tinham direito previdenciário na matriz. Muitas vezes era só eletivo, né? A pessoa tinha que E escolher olhe fazer. lá, então agora como é matéria da prova, então agora tiver eleitoral, então eles estão acompanhando, e isso Essa é importante. evolução. Mas eu acho que precisa melhorar mesmo. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, porque a boa parte quer advogar, então tem que ter suporte, né? Ver essa questão da parceria
com a OAB para a questão das práticas, né? Dialogar mais para poder sair mais preparado. E vocês falaram uma coisa que é verdade, porque eles me mandam. Cristiano, vocês têm um modelo de contrato de honorários? Tenho, vou te encaminhar. Dá uma olhada para mim se essa procuração tá bacana, a ação vai ser para os poderes. Então a gente percebe, Rafael, que precisa de dar um suporte. Porque passa no exame de ordem, a gente sabe que é um filtro, que a prova está pesada. Vou fazer 80 questões em 5 horas, o aluno perde porque ele não aguenta mais. 80 questões. E você pega um caderno e tem que fazer aquilo em 5 horas. Aí tem penal, que o raciocínio é um, o raciocínio para trabalho é outro, para tributário é outro, e você tem que sair de uma e entrar na outra e não pode consultar nem legislação, porque a primeira fase não consulta nada. Então a prova que ela vence o candidato pelo cansaço. É muita coisa que precisa ser discutida. E foi uma das coisas que eu aprendi no mestrado. Porque não vai ser uma gestão doméstica, essa coisa assim, vamos entrar lá, não sei nem o que eu estou fazendo. Não, são 2 anos, meu amigo, de um mestrado em gestão e planejamento. Aprendi muito, meu amigo. Eu entrei nesse mestrado um e saí outro. Eu fui presidente da Academia Campista de Letras. Legal. Lá são 2 anos. Os colegas reconhecem. Na nossa reunião agora de sábado, uma advogada falou, eu nunca tinha entrado na academia. Cristiano popularizou a Academia Campista, abriu a porta da academia para as universidades, até para o ENF, não só para questão de curso de Direito. Aquela casa que é muito séria, Amigos do Rim, precisou de um suporte. Várias vezes eu abri a porta da academia para aquela instituição e para todas que vieram nos procurar. Então a gente fez uma gestão democrática, participativa. A academia ainda não tinha Instagram, fizemos um Instagram, consegui dialogar com a Academia Brasileira de Letras. Nas 2 revistas que nós lancei no primeiro ano da minha gestão e no segundo ano, Rafael, a Academia Brasileira de Letras. Eu fiz o convite, em meu nome, na condição de presidente desta casa, que é uma casa que tem mais de 80 anos, e a Academia Brasileira de Letras. Acadêmicos enviando artigos para a nossa revista. Isso é importante e é o que a gente vai fazer à frente da OAB. Nós vamos dialogar com outras instâncias, vamos ao tribunal, vamos à OAB do Rio, mas a gente vai mudar isso aí. Eu fico muito feliz, né, principalmente com o seu entusiasmo. É importante para a advocacia ter pessoas que queiram lutar mesmo com tantos anos já de jornada, né? Sim. Porque a maioria das pessoas hoje, a gente tem ouvido aí as pessoas com 10, 15 anos falando até em abandonar a advocacia. Quando o colega fala isso comigo, eu falo, não faz isso não. Entristece. Porque é muito cansativo, porque a gente tem a luta... A gente precisa melhorar o relacionamento entre os advogados. Isso é importante. Sim. Porque está muito dente por dente, olho por olho. Não se conhecem, porque hoje quem está dependendo da área, Vladimir, a audiência está remota. Então, por que eu quero o café da manhã? Essa ouvidoria ativa. Para poder ouvir, para os colegas se conhecerem. Ali é bacana, você faz uma amizade, isso ajuda no processo para um acordo, você conhece o outro colega. Então, a sua leitura, meu amigo, é uma leitura que procede, que tem pertinência. E outra coisa também que muito me preocupa também é porque o advogado ele fica ali, ele luta contra o juiz, luta contra o promotor, luta contra o delegado, ele luta contra o outro colega advogado e luta contra o cliente muitas vezes, né? Então, muitas vezes ele precisa até de um acompanhamento psicológico, ter uma estrutura, né, um suporte para ele poder, sabe? E a gente também está passando por uma fase, vários homicídios de advogado acontecendo no Brasil inteiro. No Rio a gente tem visto vários, né? Então é uma coisa que a advocacia precisa estar acompanhando de perto, né? Para entender o que está acontecendo, né? Para que evitar que a gente acabe, de certa forma, fazendo o quê? Tendo uma categoria cada vez mais denegrida perante a sociedade e perdendo o seu real valor, né? E o que a gente não pode deixar acontecer. A preparação do advogado é importantíssimo. Tem que ser constante, né? Louvo suas palavras em relação à questão de congressos, o treinamento de advogados por advogados, porque sabem do dia a dia o que está acontecendo. E o que acontece, por exemplo, assim, como eu atuo muito na área criminal, eu conheço o perfil de todos os juízes da criminal.
Então, quando eu passo para algum colega meu, eu já falo, ó, com esse você vai assim. Se tiver na Com primeira esse- vaga criminal, é assim. Sim, você- entendeu? Eu faço com trabalhista. Então, onde quando você vai passando a experiência dentro daquilo dali, porque você conhece o berço que você está trabalhando. Isso é importante para advogado novo, porque se ele chegar com o pé na porta nos 2, nos 3, ele vai... Seu processo está no primeiro juizado, ó, o dano moral aqui vem, se for no né? Então a gente acaba vendo Acaba qual é a aprendendo, linha jogando o jogo. de julgar, né? Qual é o entendimento. Exatamente. Isso a gente vai pegando perfeito, meu amigo. Entendeu? Então, olha, papo muito bom, né? Eu quero Muito voltar bom, aqui. agradável, mas vai Vamos voltar. Hoje está sendo a primeira, porque eu ficava esperando esse convite. Nada. Eu estou aguardando esse convite há muito tempo. Agora, você falou do entusiasmo, e aí já que a gente está caminhando para razões finais, o Rafael, que foi meu aluno, meu amigo, você pode chegar numa aula minha sexta-feira à noite, um fim de semana. O entusiasmo na sala de aula é Cristiano em pé, Cristiano andando o tempo Tem energia, todo. tem energia. Porque o meu aluno, ele vem de ônibus de vários municípios, ele vem do trabalho, ele está cansado, e aí eu tenho de dar o meu melhor para ele. Porque senão ele vai dormir ali. Você tem que chamar o aluno para a aula, fala o nome dele. Meu amigo, a nota que sair agora é importante, porque a gente tem que respeitar. Os colegas, eu que estou perto deles, dos advogados que estão começando, não é fácil pagar uma universidade, não. Eu não paguei faculdade com facilidade, não, meu amigo. Começo a trabalhar desde 14 anos. Então, eu me coloco lá naquele lugar, porque eu estive naquele lugar. Então, a gente tem que dar, meu amigo, o melhor que a gente tem para as pessoas. Eu tenho um aluno que acaba a minha aula às 10 horas, 10 e meia, ele tem que esperar um ônibus. Ele vai pegar mais 2 horas para voltar para casa. Como é que eu não vou dar a melhor aula que eu posso dar para este aluno? Como é que eu, à frente de uma instituição que é de classe, não vou oferecer o melhor que a gente tem? Se eu estiver do outro lado, eu gostaria. Eu não fui convidado para nada. Lancei vários livros, fui para a OAB de São Fidélis, fui para não sei para onde lançar livro. Não tive um convite para nada. Apagaram toda uma trajetória de Cristiano dentro da OAB, que já foi diretor de ESA, que já foi vice-presidente, que já foi de OAB Cultura. Não fui convidado para um lançamento de livro. O Rio me convidando. Fui palestrar agora em Burgos. Palestra presencial, falando da advocacia de campus. Se fosse outra, estaria aí, pô, bacana, Cristiano, você foi representar. Eu dei palestra na Complutense de Madrid, na Universidade de Burgos, falando do nosso direito do Brasil, de Campo dos Goitacazes, no ano de 2022, 2023, 2024. Este ano eu estive lá. E aí? E na minha casa, eu não fui convidado? E acabou a eleição, quando eu assumi em janeiro, quem estava... Acabou esse negócio de chapa. Eu quero todo mundo comigo, vai ser todo mundo convidado. Esse é meu perfil. Todo mundo para uma advocacia melhor. Sim. Você vai estar lá comigo me ajudando, você também. A gente vai fazer diferenciado. Isso é Então, importante. o que eu queria agradecer aos dois. Fala um pouco para o pessoal que vai estar te assistindo aí, fala diretamente para os seus eleitores, para as pessoas que não te conhecem. Conversa um pouco com eles. Alegações finais mesmo. Em alegações Pô, que finais. bacana. Então é isso, colegas, minhas colegas advogadas, meus colegas advogados, vamos fazer mudança. Vamos fazer uma gestão participativa, inclusiva. Vamos brigar pelas prerrogativas, mas vamos fazer com que a casa seja de fato a nossa casa. E contem comigo. Quem foi meu aluno que se preparou para fazer exame de ordem comigo, e quando começa a advogar é sábado, é domingo, é de manhã, sempre houve uma acessibilidade, isso há mais de 20 anos. Eu atendo a colega que pede suporte, que eu não sei nem o que eu estou falando, mas que foi indicado, e nós vamos juntos fazer uma gestão histórica, Amém. inesquecível. E conto com todos vocês para essa gestão participativa, respeitosa e democrática. Muito obrigado. Doutor, a gente aqui que precisa agradecer por ter aceito o nosso convite, participar desse programa conosco. Vamos voltar para um programa especial em outro momento, se Deus quiser. Tá escrito. Momento pós-eleição. Pós-eleição. Está agendado. Tá bom? Tá Tá certo? agendado. Tá combinado Deus então? abençoe, Tá desejamos boa combinado. sorte a você. Está na ata. Para todo mundo. Obrigado, tá? gente. Pessoal, agradecendo mais uma vez, pedindo para vocês curtir o canal, compartilhar entre as demais pessoas, para que pulverize ainda mais entre os advogados. É importante, um momento extremamente importante para a advocacia.
e o seu voto pode fazer a grande diferença, né? Um beijão a todos, que Deus nos abençoe. Doutor Rafael. Fica com Deus, pessoal. Depois desse encerramento aí, quer que eu fale mais o quê? Então tá Tchau. bom. Um grande Deus, abraço. pessoal. Que Deus abençoe.